Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós tivemos aí alguns problemas técnicos, mas estamos aí retornando, né? E vamos agora orar, entrar na presença do nosso Deus mais uma vez, né? Pedindo a Ele que esteja aí dirigindo todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, meu Deus, para louvar, para adorar, para exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque, meu Deus, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Também, neste momento, queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, pelos cuidados, pelos livramentos, pelos recursos, Pai, mas principalmente nós queremos agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, aos nossos pecados, por atos, palavras e pensamentos, quer sejam eles voluntários ou involuntários, conscientes ou inconscientes, e nos purifica, ó Pai, de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus. Eu quero neste momento colocar diante do Senhor a vida desta pessoa que está orando conosco agora, esse lar, essa casa, essa família, esta vida, para que seja o Senhor, meu Deus, a nos encher da Tua presença e do Teu Espírito Santo, para que nós possamos participar deste culto com confiança, com alegria e com toda a reverência que só o Senhor é digno de receber. Senhor, toma nas Tuas mãos também aquela vida, aquela pessoa que está ligado a esta pessoa que está orando conosco agora, aonde quer que ela se encontre nesse momento, em deslocamento, em viagem, no trabalho, em lazer, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção em nome do Senhor Jesus. Visita, Pai, essa pessoa que está no hospital, essa pessoa que está no presídio, essa pessoa que está lá no meio do mar alto, essa pessoa que está em voo, essa pessoa que está aí se deslocando por caminhos perigosos, aonde essa pessoa estiver, que ela esteja coberta com a Tua proteção agora, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós entregamos este culto nas Tuas mãos, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, dirija os louvores, a palavra, a adoração, tudo que será feito, para que seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, é o que nós Te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença desse Deus maravilhoso e vamos iniciar o culto hoje, né, com aquilo que o nosso Deus poderoso, o Espírito Santo de Deus, está colocando no coração do nosso irmão Luiz para compartilhar com a igreja nessa manhã. Então, bom dia aí, irmão Luiz, né? Meus irmãos que estão aqui junto conosco na mesa aí, irmã Maria Cristina, irmã Deise, né? Irmã Banda que está aqui do meu lado, né? E é você que vai participar conosco aí desse culto a esse Deus maravilhoso. Bom dia, irmão Luiz, o irmão está com a palavra, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Eduardo, bom dia. Bom dia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e hoje nós vamos meditar um pouquinho no Salmo 97. Salmo 97. Porque, na verdade, como nós mesmos falamos, nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus, porque fomos alcançados e escolhidos pelo Seu Espírito Santo. Então, reconhecendo essa grande a graça que nos foi concedida,
nós estamos aqui cultuando, nós estamos aqui prestando reverência ao nosso Deus. E nós estamos aqui também para nós discernirmos a sua palavra. Discernir a palavra é ter um profundo entendimento da palavra. Porque só a palavra é que nos restaura. Então vamos fazer a breve leitura, sempre tendo em mente que quando nós lemos alguma coisa no Antigo Testamento, nós temos que ler à luz do Novo. Porque aí sim você pode até ler o Antigo Testamento, segundo o Antigo Testamento, mas você vai ter uma visão, uma promessa uma visão que não é a nossa hoje em dia, estamos na graça. Então, você pode entender historicamente, compreender que o Deus é o mesmo, mas sempre é bom, temos que discernir a luz da graça. Então vamos lá, Salmo 97. A majestade e o domínio de Deus. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai o fogo e lhe consome em redor. Os seus relâmpagos alumiam a terra, os vê e lhe estremece. Derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da sua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, aos justos, e dai louvores ao seu santo nome. Então aqui, isso é bastante interessante, que aqui o salmista, ele reconhece a grandiosidade, principalmente a unicidade, ou seja, Deus é um só, não existe outro Deus. Esse é o primeiro que nós temos que mencionar. Aqui, logo no primeiro versículo, ele diz que todos nós, toda a terra, ela tem que se alegrar em Deus. E fala uma coisa muito importante no versículo 2. Nuvens e escuridão rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Aqui, sem Deus, se nós formos no livro de Gênesis, assim nós temos no versículo 3, e Deus fez a luz e houve luz. Ou seja, fora de Deus não existe nada, tudo é trevas. Só em Deus há alguma coisa que é a existência, que é a luz. E mais abaixo, ele fala assim: justiça e juízo são a base do seu trono. Quando Deus se revelou ao homem, ele passou a sua moral para o homem. Já o homem caído, eu estou dando saltos, já o homem caído, ele passou a sua moral. Então ele falou da sua justiça e do seu juízo. Ele passou o seu código moral. E o homem deveria viver segundo esse código moral. Então, a base do trono de Deus
Quando nós temos um rei, ele é que manda, ele é que determina as coisas. E Deus é justo e verdadeiro, ele é a luz. Então, a justiça e o juízo são a base do seu trono. A lei de Deus, a palavra de Deus, é a base do trono dele. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Não existe nada além de Deus. Tudo subsiste embaixo de Deus. E qualquer entidade, qualquer ser, qualquer coisa que tente afrontá-lo, será queimado. Por quê? Porque Deus é puro, Deus é a verdade. Tem um versículo que diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Nada subsiste debaixo de Deus que não possa ter sido criado por Ele e ser dele. Aqui, olhando aos dias de hoje, nenhum homem, como tentou Adão, pode se levantar contra Deus ou tentar ser igual a Ele. Não vai subsistir. Aí é que vem essa linguagem poética. Né? Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Hoje nós podemos dizer o seguinte, assim, uma chuvinha e a gente já fica assustado, quando começa a cair raios e tudo mais. Pois é, a simples manifestação da natureza na terra, né, nem no universo, que Deus criou, já nos assusta. Daí a gente tem a grandeza de Deus, dentro dessa linguagem poética. Derretem-se como ser os montes na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Né? Aqui ele fala, os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sim, realmente Deus habita num sublime trono nos céus, tanto que nós, quando oramos o Pai Nosso, nós falamos, Pai Nosso que estás nos céus. E aqui ele fala, deixa eu ver aqui, só um minutinho que eu me perdi aqui, eu estou sendo Senhor Justiça, na primeira, derretem-se como montes, presença do Senhor, os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Como é que nós vemos aqui a sua glória? Porque o primeiro pregador, o primeiro testemunho de Deus é a própria natureza. Isso já é suficiente para nós. Então, todo ser humano, por mais que tente se isolar de Deus, ele reconhece a glória de Deus na própria natureza. Se não fizer isso, é rebelde e vai se apartar dele. E ele anuncia aqui a fragilidade do homem, a fragilidade do homem quando nega a Deus. Sejam confundidos todos os que servem a imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses, ou seja, até quem nega a Deus vai terminar ajoelhado, dizendo só o Senhor Jesus é o Senhor. O homem pode criar ídolos, foi Madonna, foi Lady Gaga, foi Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial, seja lá quem for, não passam de ídolos. Nós devemos sim respeitar, tratar com respeito, entender a importância, aprove a Deus da vida. Davi foi um grande homem, mas pecou, fez besteira dessa. Então, isso mostra uma substituição que um homem tenta fazer de Deus para não estar com Deus. É aquela rebeldia, é aquele homem exterior, e ele cria outros deuses para ele, não querendo, rejeitando a Deus, não aceitando o domínio natural de Deus sobre toda a natureza. E aqui ele vem, Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam, por causa da justiça ao Senhor. Ou seja, é a palavra de Deus. Deus é a nossa lei, Deus é a nossa justiça. E nós fomos enxergues como? Nós fomos enxergues por Deus
como justos, por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é a justiça de Deus. Deus se revelou aos homens através de Jesus Cristo. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Aqui ele repete o que nós já falamos acima, do domínio dele, da autoridade dele, só ele é Deus. Aí tem uma parte que eu acho muito boa. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Muito bem. Aqui tem uma coisa muito importante, guardar a alma. Nós sempre ouvimos falar assim, eu vou pregar, eu vou buscar alma, sabe, pelo Espírito Santo, você vai trazer almas para Jesus. Qual é o importante nisso tudo? Nós, um dia, nós temos final de dias. Esse corpo, gerado no pecado, vai morrer, para nós termos um novo corpo e estarmos diante de Jesus. Então ele fala, mas aqui ele fala a alma, porque o homem é o único ser que tem corpo, alma e espírito. Mas essa alma é uma alma especial, é uma alma superior. Por isso que Deus falou que o homem é a coroa da criação. Se você for ver um gato, um cachorro, ele tem alma? Tem. Ele tem uma consciênciazinha dele mesmo, mas basicamente ele é gerado por instintos. Mas nós não. Nós raciocinamos, nós pensamos. Deus nos deu inteligência, muito prejudicada agora, a se comparar, porque quando Adão deu nome a todas as espécies da terra. Mas nós ainda temos inteligência. E essa lembrança de nós mesmos, essas emoções que fazem parte da nossa alma, ela será guardada, ela já está com Deus guardada. Então isso é muito importante, isso daqui é uma coisa muito profunda. O nosso corpo, não vamos ser enterrados aqui. E quando Jesus voltar, nós seremos ressuscitados num corpo glorificado que nós não conhecemos como é. Não adianta a gente entrar, porque tudo que nós falamos aqui é especulação, nós não sabemos. E ele fala, ele guarda a alma dos santos, ou seja, está com ele, livra-os da mão dos ímpios. Aqui nós podemos fazer uma consideração. Qual é a consideração? Mas livra a mão dos ímpios, mas fulaninho foi assaltado. Não, Jesus falou. É certo que no mundo tereis aflições, mas esforça-te, tens bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, isso quer dizer assim, como é que se diz? Nós estamos livres, como quando fomos alcançados, da doutrina errada, do desvio. Existe aquela frase horrorosa, todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade. Nós não estaremos sujeitos à morte eterna. Deus nos concedeu o espírito de sabedoria e de coragem. Então por isso que Ele nos livra da mão do Senhor. Finalizando, a luz difunde-se para os justos e a alegria para os retos de coração. O que significa isso aqui? Deus se revelou ao homem em Jesus Cristo. Eu sou luz para os seus caminhos e lâmpada para os seus pés. É isso que ele está dizendo aqui. A luz de Deus, nós não estamos em trevas. O sangue de Jesus removeu dos nossos olhos toda escama que nos afastava de Deus. Nós fomos, através do Espírito Santo, nós fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Continuando, ele finaliza. Alegrar, ele dá um conselho, ele dá uma orientação. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Jesus não mentiu. Ele falou que nós teríamos muitas dificuldades, mas se com ele nós morremos, com ele também
nós ressuscitaremos. A nossa vida não é fácil, mas a nossa esperança não se resume a esses dias. Morreremos com frustrações, com sonhos não realizados, injustiçados ou em sofrimento? Sim, mas nada vai terminar aqui. A verdadeira, nós estaremos na eternidade, onde teremos verdadeiramente a vida eterna. Pastor, eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus aí. Então, uma palavra aí que fortalece, né? Eu dou um bom dia também à nossa irmã Jaqueline, né? Não vi ela estar aí também conosco, né? Deus abençoe aí. Então, a gente começa aqui uma coisa importante. Logo no versículo 1, diz assim: Deus é um só. Entendeu? Então é importante a gente entender essa questão da unicidade, né? Um Deus único, que para nós se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas continua, né, sendo um só. Nós somos monoteístas, né? Nós cremos apenas em um Deus. Então, não tem esse negócio que as pessoas querem fazer um desvio doutrinário, dizer, que vocês creem em 3 deuses. Não, é um só. A própria Bíblia diz, são 3 que dão testemunho no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os 3 são um só. Então, é aquele mistério que o irmão falou que a gente não vai compreender aqui nessa terra, que está além da nossa compreensão humana, né? Bom, depois o irmão vai dizer que só Deus, né, faz a luz, né? A verdadeira luz, corretamente. O homem faz essa luz artificial aí, essa lâmpada, farol, né? Cria uma série de coisas para iluminar algum pedaço, né, de território, né? Uma determinada região. A gente consegue iluminar, iluminação pública e tal, mas a luz para a alma, a luz para o espírito, a luz que conduz à vida eterna, ela só é produzida por Deus, tá? Só por Deus, não tem outro caminho, né? Por isso que a gente está vendo tantas pessoas se afogando. Às vezes a pessoa está passando por uma questão de falta de alguma coisa química no cérebro, mas às vezes, né, a pessoa ela entra numa depressão porque ela tem uma crise existencial que nada mais é do que o vazio de Deus. É o vazio de Deus, tá? É o vazio dessa luz. Então, você tá. Quem já andou na selva, né? Eu tive a oportunidade de servir o exército aí, né? E a gente vai fazer aqueles acampamentos na selva que você está com uma pessoa a um dedo de distância de você e você não consegue enxergar, né? Você sabe o que é trevas, né? Trevas é isso, entendeu? E aí, quando a pessoa ela está sem Deus, espiritualmente é como se ela estivesse nessa situação. Ela não consegue enxergar um dedo, vou dizer um dedo do seu nariz. Ela não consegue enxergar. Então, há necessidade realmente de a gente buscar essa luz. Eu gostei muito que o irmão falou sobre o código moral de Deus, né? Que nos foi passado através do que? Nos é passado, né, irmãos? Através da sua palavra. Por isso a importância da palavra. O irmão até pregou aí esses dias aí sobre o João 17, né? 17, e ele fala que nós devemos ser guiados pela palavra, que a palavra é a verdade. Então, Jesus ele sempre dá ênfase à palavra porque ele próprio é a palavra, né? A gente vê que Jesus é a palavra, a gente vai falar um pouco sobre isso aí na pregação de hoje. Depois o irmão falou no versículo 3 sobre o fogo de Deus, né? E é um fogo que ninguém pode resistir, né? Então, muita gente tentou enfrentar e acabou se queimando feio, né? Desde o começo dos tempos isso aí vem acontecendo, né? Datã, Abrirão, né? Foram lá, o Golias, né? Foi lá e se queimou. Então, o Senaqueribe se queimou, entendeu? Então, todas as pessoas, e os próprios judeus, depois que eles crucificaram o Senhor Jesus, eles tiveram ali Jerusalém dizimado, o templo dizimado, né? Os romanos foram lá, acabaram com tudo, e isso já estava até previsto pelo próprio Senhor Jesus. Então, não adianta se levantar contra Deus, né? O homem não tem condições de resistir a esse fogo poderoso. Então, gente, se converter e servir a esse Deus maravilhoso, porque afinal de contas foi para isso que ele nos criou. Depois do versículo 4, o irmão Luiz fala assim sobre a manifestação
da grandeza de Deus através das coisas criadas, né? E quando a gente vê realmente, né? A gente aqui no Brasil, Deus é bem generoso, né? A gente vê essas trovoadas e tal, a gente já fica assustado. Imagina as pessoas que estão vendo ali erupções vulcânicas, né? Maremotos, terremotos. Então, quando a gente vê, isso são fenômenos naturais. E a grandeza de Deus vai muito além disso aí. Então, se isso são coisas que nos deixam assustados, imagina aquela pessoa que está agora lá no meio do mar, naquele navio, aquelas ondas, aquele navio perto da gente parece uma coisa imensa, né? Mas quando ele entra lá naquele marzão lá, ele some no meio daquelas ondas ali, fica todo mundo ali receoso que possa acontecer alguma coisa durante uma tempestade, né? A gente deu uma ideia como nós somos pequenos diante da criação de Deus. Imagine diante desse Deus. Então é importante a gente reconhecer Deus através das coisas criadas, né? Que o irmão fala, a natureza dá o testemunho de Deus, não é só para a igreja não, tá? Tem gente que é só para a igreja não. O testemunho de Deus é dado para todas as pessoas através da natureza, para que ninguém venha se dizer, eu não sabia. Por isso que Romanos diz que é indesculpável. Romanos 1 fala sobre isso. Quando a pessoa ela nega o Criador, ela se torna indesculpável, não tem desculpa. Tá? Então, quando nós pregamos aqui a palavra, é porque o Espírito Santo já está testificando com a pessoa. Nós não pregamos aqui achando que a pessoa não vai crer ou que não vai acontecer, porque nós já sabemos que o Espírito Santo está testificando com ela. Então, quando ela resiste deliberadamente. Porque eu não sei, Deus sabe, né? Nós sabemos que Deus tem soberania e que Deus tem escolhidos, mas daí eu não passo não, tá? Então eu não vou passar daí não. Eu sei o seguinte, que quem testifica, como o irmão Luiz falou muito bem, não somos nós, eu não ganhei alma nenhuma, quem ganha é o Espírito Santo, quem ganha as vidas para o Senhor Jesus é o Espírito Santo, quem convence a pessoa do juízo, da justiça e do pecado é o Espírito Santo. Então não adianta a gente querer dizer que, não, porque eu não soube pregar ou porque a pregação estava ruim, não. Você de repente lê uma genealogia lá e a pessoa se converte. E você pode ler um tratado de teologia, falando de soteriologia, falando de escatologia, e a pessoa continua incrédula do mesmo jeito. E aí? É só Deus mesmo que vai poder trabalhar no coração dessa pessoa, né? Depois nós temos aqui o irmão Luiz, ele fala sobre, no versículo 7, né? Uma coisa importante, né, que o irmão Luiz ressaltou bem, a condenação a qualquer tipo de idolatria. Ele citou até o nome de alguns cantores, né? Não falando mal dos cantores, mas da idolatria que as pessoas têm para com os cantores. Ele não falou mal de ninguém, mas ele disse que o errado é a pessoa idolatrar qualquer tipo de personalidade, ou seja, um líder político, ou seja, um cantor, né? Seja o filho, seja o pai, seja a mãe, seja a esposa, seja o marido, qualquer tipo de idolatria é condenável por Deus, né? É um dos pecados mais horríveis que ele detesta. Então a gente tem que ter cuidado, né? Amar, mas sem que idolatrar. Então tem gente que idolatra o dinheiro também, tem gente que é avareza, né? Idolatria ao dinheiro, isso aí é avareza. Tem gente que idolatra um time de futebol, não é isso? O cara vai até para a igreja, né? De repente vai até pregar com a camisa do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, né? Do Bangu, sei lá, qualquer time desse aí, a pessoa vai lá e vai pregar com a camisa do seu time. Não, ali o nosso objeto de adoração, né? Aquele que nós devemos adoração, o nosso Deus, é Ele que deve ser, e só Ele pode ser adorado, mas ninguém, quando nós adoramos outra coisa que não seja Deus, estamos cometendo o quê? Idolatria. Então, irmãos, muito bom, né? Isso aí para a vida prática nossa aí, no dia a dia. Talvez alguém esteja passando por isso aí, Deus sabe porque o irmão Luiz trouxe essa palavra aí, e aí Deus vai falar esse coração agora através dessa palavra. Deixa isso de lado. Não é assim que você vai conseguir o bem dessa pessoa. Pelo contrário, você está causando mal para você mesmo e causando mal para essa pessoa ou para essa situação. Também o Deus é a nossa luz, a nossa justiça. Gostei muito do versículo 8, né? Não passou aí essa questão. Então, voltando àquela questão das trevas, né? Quem está sem Deus está no escuro. Não sei o que está acontecendo com a minha vida. Está tudo dando errado. Por mais que eu tente fazer o certo, por mais que eu me esforce, tudo dá errado. Com certeza pode ser que, né,
a sua luz esteja apagada, ou seja, o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus está apagada. Restaura o espiritual, a gente fala sempre isso, restaura o espiritual, restaura a comunhão com Deus, dá prioridade a isso, irmãos. Solta tudo, não adianta, não está dando errado, então não adianta ficar martelando aí, solta tudo, restaura a comunhão com Deus e vai dar tudo, vai começar a dar, as coisas vão começar a encaixar, por mais difícil que pareça, tá? Por mais difícil que pareça, parece que a gente depende de uma coisa ou de outra, a gente depende de Deus, e isso que a gente depende, tá, irmãos? Deus, ele pode fazer tudo novo na sua vida, então você acha que está dependendo disso aí, e para Deus isso aí não é nada, ele pode transformar completamente a sua vida, então salte, né? Salte aí o cabo da nau aí e siga em frente. Depois no versículo 10, eu gostei muito dessa passagem do 10, né? Tem uma outra passagem que o irmão falou ali, que vós que amais o Senhor, né? Detestai o mal, é uma característica do cristão, tá? É impossível nós amarmos a Deus e também amarmos ao mal. O mal é aquilo que causa dano às pessoas, o mal é a mentira, é a corrupção, né? O mal é a injustiça, entendeu? É você estar feliz da vida sabendo que uma pessoa está sendo injustiçada, mas porque aquilo ali está de acordo com as suas ideias, então não importa, importa que a minha ideia prevaleça, mesmo que o outro sofra o dano, sofra a injustiça. Isso é mal, isso é maldade. Então muito bom isso aí, né? Porque tem muita gente aí pensando que está correto fazer essas coisas e aprovando estas coisas, mesmo sabendo no fundo, ela sabe disso e está apoiando o mal. Então, quem ama o Senhor, a característica é detestar qualquer tipo de mal, independente de qualquer coisa, detestar o mal, qualquer tipo de injustiça. Bom, depois o irmão falou sobre guardar a alma no versículo 10, né? Importantíssimo isso aí, que Deus guarda a nossa alma. E aí vem logo aquele negócio que o irmão colocou, a ilustração do ladrão, né? Passa o celular, né? Então sai correndo com ele na mão lá, tu nem teve tempo de se segurar, né? Está repreendido, não vai acontecer isso com você não, né? Mas acontece, né? As pessoas são roubadas aí, né? O sobrinho da banda aí foi roubado aí no celular, graças a Deus só o celular e tal. Acontece, as pessoas são roubadas. Mas o irmão Luiz não atrelou, eu gostei muito, porque, né, em um lugar que eu atrelar, nada vai te acontecer, não é isso? Você nunca vai perder o seu emprego, você nunca vai ser roubado, porque Deus está te guardando em todos os seus caminhos, parará, papá, já sabe qual é o discurso aí. Não é verdade, né? A chuva vem para os bons e vem para os maus. O sol vem para os bons e também vem para os maus. São coisas naturais. E o irmão Luiz foi muito feliz que ele falou, ele guarda da impiedade, daquelas pessoas que tentam nos afastar do nosso Deus, com heresias, com apostasia, né? Trazendo ali informações para tentar nos desviar de Deus, porque ele falou bem, nossa alma é uma alma especial, ela é diferenciada da alma dos animais. Então, nós temos na nossa alma o quê? Capacidade, inteligência, nós temos ali sentimentos, temos vontade que vão nos capacitar a tomar decisões. E quando nós estamos com Deus, Ele guarda para que essas decisões, elas sejam tomadas com sabedoria. Claro que nós vamos tomar as decisões, mas Deus, Ele nos dá tudo aquilo que é necessário para que nós possamos tomar decisões sábias. Então é isso que nós precisamos entender, esse guardar a alma. Na hora que você vai agir, na hora que você vai tomar uma decisão, você está alimentado pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, para tomar uma decisão correta, né? Com sabedoria. E aqui para fechar, né, o irmão colocou aqui, no versículo 11, mais uma vez a questão de luz, né? O tempo todo aí falando sobre luz para os nossos caminhos. E eu volto a falar sobre isso que eu estou comentando aí, que o irmão Luiz falou, sobre a questão da escuridão, tá, irmãos? Quem está sem Deus, quem está sem Jesus, está em trevas espirituais. Você está vendo o sol, um dia bonito hoje, um dia aberto, né? Tem no Rio de Janeiro, tá bom, né? Está todo mundo enxergando tudo bonitinho, que bom, né? Mas espiritualmente, se você está com Deus,
você não está vendo as coisas invisíveis, aquelas coisas que transitam nos nossos pensamentos, aquelas coisas que visitam os nossos sonhos e que têm poder de interferir nas coisas visíveis, nas coisas que nós podemos sentir, nas coisas que nós podemos tocar. Então é importante que essa parte ela também esteja iluminada, e somente através da palavra de Deus que ela será iluminada. Então que Deus continue abençoando o nosso irmão Luiz, né, irmãos? Deus te abençoe aí, cada vez mais, para trazer uma palavra objetiva, que nos traga subsídio aí para a nossa semana, para os nossos dias, né? A gente precisa da palavra de Deus, a gente precisa ter essa luz, e né, tem até aquela questão, tem um comercial que fala, né, desapega, né? Desapega. Gente, desapega dessa situação, desapega desse problema, se junta com a palavra de Deus. Não estou dizendo que você vai abandonar nem deixar de lutar, não, mas se firma mais com Deus, entendeu? Não deixa que isso venha dominar a sua alma. Aproveita que Deus falou contigo através dessa palavra aí, né, e sai dessa escuridão, sai dessa situação aí e mergulha na palavra de Deus, mergulha, vai ao culto, ouve a palavra do Senhor, começa a se alegrar com a presença de Deus, você vai ver uma transformação na sua vida. Irmão Luiz, que Deus abençoe aí cada vez mais aí, né, a sua vida, a Cristina, abençoa tudo aquilo que aprove ele colocar debaixo da sua responsabilidade, no nome do Senhor Jesus. Prospera aí o seu trabalho e principalmente prospera a sua vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos então, o irmão quer colocar mais alguma coisa, quer falar mais alguma coisa? Não está ok? A única, aqui nesse salmo que me chamou a atenção, é que ele falou várias vezes em justiça e juízo. Isso é que eu achei muito interessante, não é? A justiça de Deus para a nossa salvação, ela foi castigada em Jesus. Então, é muito importante isso, né? Existe sim uma justiça e haverá um juízo. Nós não seremos julgados, mas quem não reconhece Cristo, quem não reconhece a justiça de Deus, esse aí será julgado, vai passar por um juízo. Eu achei isso uma coisa só que me chamou a atenção, não sei nem se eu consegui explicar direito, mas era a única coisa que eu queria falar. A importância, nós temos que ter essa noção, justiça e juízo. Era só isso, pastor. Perfeito, obrigado. Perfeito. Então vamos fazer um louvor ao nosso Deus agora? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 467 da harpa cristã. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro
Isto recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar a igreja agora a abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Enquanto os irmãos vão aí abrindo as suas Bíblias, eu vou aqui pedir a Deus que nos conceda sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, Pai, o meu querer, a minha vontade, mas seja o Teu Espírito Santo a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a me ensinar, seja o Senhor a me fazer lembrar, seja o Senhor, meu Deus, a abrir os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Então vou ler aqui o texto vai do 1 ao 14, tá? Então a primeira parte tem um subtítulo que é a encarnação do Verbo, tá, irmão? A encarnação do Verbo, o pessoal tá... Não tem nada de escrito aqui não, tá? Aqui, né? Vai entender aqui essa passagem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glórias ao Senhor Jesus, né? Apresentação, né? Aqui no Evangelho de João, de nada mais, nada menos do próprio Senhor Jesus. Então, quem é Jesus, né? Olha como Deus hoje está testificando, né? Luz para tudo quanto é lado, só fica no escuro quem quiser, né? Porque hoje a luz está aí
Deus trazendo luz para a gente de todas as formas aí, para a gente entender isso aí. No versículo 1, vem revelações, eu acho que revelações extraordinárias para toda a humanidade, para todos os homens, né? Para todas as pessoas, né? Os homens, mulheres, todos, né? Que a revelação do Filho, quem é o Filho, quem é a pessoa do Filho, né? Será Deus, será que não é? Então vamos ver aqui, no princípio era o verbo, são essas três revelações. No princípio ele era o verbo, né? A palavra, né? O verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus. Então, esta palavra que estava lá no princípio, lembra lá em Apocalipse? Eu sou alfa e ômega, o princípio e o fim. Ou seja, a eternidade de Deus. Ele não tem nem começo e ele também não tem fim, característica daquilo que é eterno. Só um é eterno, é Deus. Então, Jesus está aqui sendo apresentado como aquele que não tem princípio, já estava lá no princípio, e também ele se apresenta lá no livro de Apocalipse, eu sou alfa e ômega, o princípio e o fim. Não tem princípio e não tem fim. Olha só a importância, né? Por que isso? Mas porque alguns desvios doutrinários vão dizer que Jesus não é Deus, né? Que Jesus é criatura, que Jesus é profeta, que Jesus é iluminado, né? Tratam eles de todas as formas, mas rejeitam a sua deidade. E aqui, isso aqui está sendo provado na Bíblia, através do Evangelho, tá? Então, no princípio, né, o verbo ele estava com Deus, né? E ele vai dizer agora, a terceira revelação é para jogar uma pá de cal em todas essas seitas, em todas estas heresias, em todas estas apostasias, né? Dizia o verbo era Deus. É porque está falando do passado, quando ele estava lá no princípio, né? Ele continua sendo Deus, tá? Ninguém descredencia um Deus, né? Ele continua sendo Deus. O verbo era Deus. Então, aquele que estava lá no princípio, na hora em que Deus estava ali falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Deus está falando com alguém, né? E alguém que tinha o poder de fazer junto com ele. Então, ali nós sabemos, ali está quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deixa eu dar aqui uma bateria, senão a gente vai ficar sem carga. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Estavam reunidos ali na criação. Então aqui está testificando isso, a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. Então, quando nós estamos aqui adorando o Senhor Jesus, quando nós estamos louvando o Senhor Jesus, nós estamos adorando a Deus, nós estamos louvando a Deus. O nosso Deus, ele tem uma identidade, né? O Senhor Jesus, que é o Verbo. Nós temos o Pai, aquele que está lá junto com Jesus no começo, né? E nós temos o Espírito Santo, aquele que está conosco nesse momento, esse que está aqui no culto, esse que está falando a nossa mente, esse que está trazendo revelação, que está abrindo o nosso entendimento, que está nos convencendo da justiça, do juízo, do pecado, é o Espírito Santo. Ele trabalha na igreja, ele trabalha fazendo a obra, levando a palavra. É o Espírito Santo de Deus que está trabalhando aqui nesse momento. Então nós conhecemos a Deus aqui, como ele se manifesta nessas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui está sendo apresentado a pessoa do Filho. O verbo que subtítulo é a encarnação do Verbo, ou seja, a encarnação do Filho, né? Do Espírito Santo. Aí diz assim, ele estava no princípio com Deus, né? Então, ele estava no princípio com Deus. Estava no princípio com o nosso Pai, tá? Então, Jesus, ele nem tem princípio, nem ele tem o quê, irmãos? Fim, né? Ele é eterno. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, olha como aqui mais uma vez essa deidade é reforçada. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Do Senhor Jesus. Ele fez todas as coisas, né? Então, olha o poder que está nas mãos do Senhor Jesus, o poder que foi ali investido no Senhor Jesus. Então, todas as coisas, quando ele vem aqui na terra falar conosco, foi aquele pelo qual, por intermédio do qual todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram feitas, e nenhuma dessas coisas poderia existir se não fossem através dele. Olha quem foi colocado naquela cruz, hein? Olha o peso, irmãos.
Quem é que foi colocado naquela cruz? Olha a grande culpa, a grande maldade que foi feita com o Filho de Deus, né? Claro que tem um propósito nisso, né? A gente precisa entender que foi feita ali uma grande injustiça. Bom, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aí a questão da luz novamente, né, irmãos? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Que é a vida, né? Que através da fé dele é que nós somos iluminados para a verdade. É através da fé no Senhor Jesus que nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, nós reconhecemos o nosso pecado, e aí também através do convencimento do Espírito Santo, através do quê? Coisa que já foi falada aqui hoje. Juízo. Deus vai exercer juízo. O Espírito Santo fala com a gente. Ó, se você continuar nesse caminho, saiba que você vai participar não da justiça, mas do juízo de Deus. Porque a justiça de Deus é quem? O Senhor Jesus. É Ele que faz a justiça. Né? Ele faz a justiça para que nós sejamos o quê? Absolvidos, justificados dos nossos pecados, para que nossos pecados eles sejam retirados. Mas somente através da fé é que nós podemos alcançar essa justiça, na fé do Senhor Jesus, na fé que vem de Deus, uma fé sobrenatural. Por isso que muitas vezes aquela pessoa mais humilde, que tem pouco estudo, ela consegue encaixar aquilo ali e crer, né? E a outra já fez pós-doutorado e tal, né? É uma celebridade da ciência e ela tem uma dificuldade, né? E pode ser vice-versa também, tá? Não estou aqui, aqui não tem nada de Che Guevara, nada disso não, tá? Aqui a gente está mostrando que não depende do nosso intelecto, se você tem muito ou pouco, não é isso. Depende de Deus. É uma soberania de Deus. Então, por isso que muitas vezes a pessoa ela tem uma resistência à palavra de Deus que nem ela sabe explicar. Ela acredita naquela que vai ler o destino dela, ela acredita naquela que vai trazer o marido dela de volta em 3 dias, né? Ela acredita naquele que vai mandar ele fazer um monte de volta em torno de alguma coisa que no final não vai dar certo, né? Ela acredita em um monte de coisa, mas quando você fala de Deus e quando você fala do Senhor Jesus, aí ela fecha o coração dela. E aí a gente ora, né? A gente crê que um dia essa pessoa possa se converter, mas a gente sabe que muitos não irão se converter mesmo, tá? Então isso foge à nossa compreensão. Mas quando se converte, o que acontece? Essa luz brilha, essa luz espiritual, essa luz que faz a gente enxergar além daquilo que é visível, além daquilo que é concreto, aquilo que a gente pode tocar, aquilo que é tangível, essa luz é espiritual, né? Porque a pessoa ela pode até ser cega fisicamente, mas ter uma visão, né, espiritual profunda. Ela consegue enxergar mistérios que uma pessoa que nem usa óculos, que tem uma visão excelente fisicamente falando, ela não consegue enxergar. Então, nós não estamos falando aqui da visão natural, mas uma visão profunda, uma visão espiritual que somente a luz de Deus, o Espírito Santo, a presença de Deus em nossas vidas pode nos dar. É fácil quando a pessoa está com tudo certinho na sua vida, não está com problema nenhum, nenhuma questão de saúde, nenhuma questão física, nenhuma questão financeira, sentimental, está tudo bem, né? Ela cantar, né? Eu amo Jesus, eu amo a Deus, né? E tal. Mas é na hora da prova, é na hora da luta que nós provamos realmente que nós amamos esse Deus. É quando nós falamos, não vai fazer diferença, né? Aonde eu quero chegar, eu não dependo disso que eu estou querendo eliminar, disso que eu estou querendo conquistar, eu dependo de Deus. Então a pessoa, ela, lógico, ela vai passar pela prova, a prova ela causa assim, muitas vezes tristeza, ela causa ali preocupações, ela causa ansiedades, ela causa algumas coisas na nossa estrutura humana, na nossa natureza humana. Nós não podemos esquecer que nós temos essa natureza também. Mas isso não pode ofuscar o nosso relacionamento para com Deus, a nossa alegria para com Deus, a presença de Deus e a nossa confiança. Porque até mesmo para poder vencer aquela luta, aquela prova, você precisa muito disso. Ou para que Deus transforme
aquela situação, aquela maldição em bênção. Ele tem esse poder. Nós aqui não podemos fazer isso, tá, irmãos? Agora, se pegar, transformar pedras em pães, ali Jesus ele não aceitou e nós não devemos aceitar. Mas Deus ele tem poder de transformar qualquer situação. Então, às vezes, aquilo que você está achando que é tão importante para você, né? E a pessoa fica, né? Tem até um louvor que fala sobre isso, a pessoa fica rodando ali em torno daquela poça d'água e Deus querendo levar ela aos mananciais e ela continua em torno daquela poça d'água. Aí o que Deus faz? Deus seca aquela poça, né? Para que a pessoa ela saia daquele lugar e ela vá para o lugar que Ele quer que ela esteja, aos mananciais. Então, quem sabe você não está aí dando voltas em torno de uma poça d'água, enquanto Deus não está querendo te levar aos mananciais. Só Deus. Então, o que eu faço? O que nós fazemos? Continuamos na presença do nosso Deus e buscando mais ainda. Buscando mais ainda. Muitas vezes a prova ela vem por uma necessidade até de aperfeiçoamento. A pessoa está fria, a pessoa está meio incrédula, a pessoa não está mais se agradando das coisas de Deus. Então Deus permite que venha ali uma prova, uma luta, para que ela venha se aquecer na presença de Deus, para que ela venha buscar mais a Deus, para que ela venha mais se interar com Deus. Então faça isso. Você vai resistir? O irmão já falou aqui, né? Vai resistir a esse fogo? Você vai conseguir vencer isso, né? Com Deus vai ser muito mais fácil. Seja qual for a luta, qual for o problema, com Deus vai ser mais fácil, né? Então, lembre-se disso, a luz é o Senhor Jesus, a luz vem de Deus. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Tá? Isso é muito importante mesmo. E mais uma vez, não estamos falando aqui de coisas materiais, não estamos falando aqui de coisas terrenas, porque hoje você pode conquistar, amanhã você pode perder, amanhã você pode conquistar de novo. Essas coisas são assim mesmo, são coisas terrenas, né? Já falamos que o sol nasce para os justos e para os ímpios, né? Que Deus cuida de todos, Deus não negligencia ninguém, Ele cuida de todos nessas partes. Mas nós estamos falando de coisas muito mais elevadas, coisas muito mais ricas, né? Que é o nosso relacionamento espiritual. Por isso que nós sempre falamos aqui, na hora da oração, busque em primeiro lugar as coisas lá de cima, busque em primeiro lugar as coisas espirituais, porque isso, irmãos, ninguém pode tirar de você, ninguém vai poder tirar o teu relacionamento com Deus, ainda que chegue um dia, e vai chegar um dia, em que você falar que ama Jesus, que você falar que serve a Jesus, vão te lançar na cadeia. Em alguns países já fazem isso, né? Podem até querer tirar a sua vida, em alguns países já fazem isso, mas você sabe que tem uma coisa que é eterna e que ninguém vai poder tirar de você. Enquanto as pessoas que estão perseguindo, as pessoas que estão prejudicando, as pessoas que estão matando, um dia elas terão que se dar conta dos seus atos, dar conta dos seus atos diante de Deus. Um dia Deus irá exercer, não está exercendo ainda, tá, irmãos? Que se faz, aqui se paga. Isso não está na Bíblia não, tá? Um dia Deus vai exercer juízo sobre essas pessoas. Esse dia ainda não chegou. Ainda é dia de arrependimento. Ainda é dia da pessoa se consertar. Mas um dia será exercido o juízo sobre essas pessoas. Então, siga na direção de Deus, né? Quer dizer que Ele vai cuidar das coisas que eu preciso aqui nessa terra? Claro que Ele está cuidando. Se Ele não estivesse cuidando, tu já era há muito tempo, né? Você ia dormir e amanhã não acordava. Então, pode ter certeza que Ele está cuidando. Mas isso não é prioridade. Não pode ser a nossa prioridade. A gente não pode, só vou servir a Deus se tudo estiver bem, né? Se o pastor olhou para mim com a cara feia, eu saio da igreja, né? Se eu não for o obreiro que vai cuidar da questão do ajudar as pessoas, eu saio da igreja, né? Se eu não pregar amanhã, eu saio da igreja. Não tem nexo um negócio desse. Você serve a Jesus pelos seus interesses pessoais, por aquilo que você vai ganhar, pela recompensa humana, para estar ali aparecendo diante das pessoas, ou você serve ao Senhor Jesus porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, por mim, por você, né? Você serve ao Senhor Jesus porque você reconhece, por mais que nós façamos,
Eu posso varrer a igreja toda, capinar o terreno da igreja todo, né? Chegar lá e pintar a igreja de ouro, posso fazer todas essas coisas e não vai chegar aos pés do que o Senhor Jesus ele fez por mim. Então não adianta, eu faço por gratidão e não pago, não consigo. É impagável, é uma dívida que eu não vou conseguir pagar. Então é por gratidão, é com alegria que nós servimos ao Senhor Jesus. Independente das circunstâncias, eu sei que é difícil mesmo. Às vezes a luta vem, a dor vem, é grande, o problema é grande. Você está passando aí por uma aflição, talvez uma ingratidão, talvez até uma traição, e você está sofrendo com isso, uma injustiça, e isso faz a gente sofrer, a nossa estrutura humana, ela fica muito frágil, fragilizada diante disso. Mas lembre-se que nós temos um Deus, e que é a Ele que nós devemos nos apegar. Independente, irmãos, da circunstância, independente do problema. Não é que você não vai chegar e falar, estou passando. Claro, quando nós nos abrimos e nós falamos e nós conversamos, isso alivia o nosso coração, principalmente quando a gente está tratando com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, quando nós vamos ser aconselhados com a palavra de Deus. Mas nós não podemos deixar que essas coisas sufoquem o nosso relacionamento com Deus. Lembra, as trevas não podem prevalecer contra a luz, não vão prevalecer, tá? Não podem e não vão prevalecer, porque isso foi determinado por Deus, já está determinado. Aí fala um pouquinho sobre João Batista, né, irmãos? Então João Batista, ele foi enviado para dar o testemunho, né, do Senhor Jesus para que as pessoas crescem nele. O que é o João Batista hoje? O João Batista é a igreja que está hoje falando do Senhor Jesus, do que já foi feito, né? Olha que o João Batista veio falar daquilo que ainda seria feito. E nós agora já estamos falando do quê? Do que já foi feito. Jesus já fez. Só que nós também estamos falando do quê? Que ele vai voltar e que ele vai exercer o quê? Juízo. Porque nesse momento, o Senhor Jesus, ele está exercendo justiça. Ele está exercendo justiça. O que é justiça, né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, o Senhor Jesus, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Tá? 2 Coríntios capítulo 5, se não me engano, no versículo 21. Então, isso, irmãos, é importantíssimo para nós. Entendermos a palavra de Deus, compreendermos a palavra de Deus, como que funciona essa questão da justiça de Deus hoje. Então, todos nós, você pode estar no pior lugar nesse momento, talvez você esteja no lugar em que as pessoas ficam mandando maldade para um e para outro, né? Fazendo aqueles trabalhos lá nebulosos e tal, né? Para destruir, para matar, para roubar e tal, né? Mas se você se arrepender e falar, Senhor Jesus, eu me arrependo, eu peço perdão pelos meus pecados, e eu quero servir o Senhor e somente ao Senhor a partir de agora, Ele vai te perdoar, Ele vai te justificar, Ele vai te salvar e Ele vai te libertar de tudo isso. Não importa onde você esteja, talvez você até já tenha estado na igreja, sentado no banco da igreja, participado da escola dominical, talvez você seja um filho de um irmão, de uma irmã, e que hoje você entrou por um caminho aí perigoso. Hoje você não sabe se vai encontrar a morte na próxima esquina, devido às decisões que você tomou na sua vida. Mas os braços do Senhor Jesus, eles estão abertos para você. Desarme-se e vá até Ele. E sirva a Ele de todo o seu coração, enquanto ainda é tempo. Lembre-se, você deve ter ouvido esse louvor, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer te salvar, quer te libertar. Aproveita a situação agora e faça esse encontro com Ele. A luz está aí, né? É só você sair das trevas, essas trevas não prevalecem contra essa luz, e entrar nesse caminho de luz. Aí diz mais aqui, falamos sobre João Batista, né? Que não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, tá? Que vindo ao mundo ilumina todo homem, mas aquele homem que crê. Vai dizer isso aqui, versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui quando ele fala o mundo, né?
Nós podemos até ser um pouquinho mais específicos, né? Porque quem é que não reconheceu ele? Ele veio para quem? Né? Versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, primeiramente, Jesus veio para os judeus, né? Mas se a gente pregou sobre a mulher cananeia, né? E Jesus falou, não é justo, né? Tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos, não é isso? Então ele estava falando da questão que ele veio para os judeus e que não era justo ali atender os gentios. E a mulher foi, a gente viu que ela falou que até os cachorrinhos comem as migalhas dos donos, colocar debaixo da mesa e tal. E o que foi que aconteceu, né? As migalhas, elas foram espalhadas para toda a humanidade porque os seus o rejeitaram. O próprio povo judeu que recebeu era o povo sacerdotal. Quem é o povo sacerdotal hoje? É a igreja. A igreja hoje é o povo sacerdotal, mas naquela época ainda eram judeus. Jesus ainda não tinha passado pela crucificação. E ele estava fazendo ali de acordo com a lei espiritual, estabelecendo, cumprindo, ele cumpriu toda a lei. Lembra que Jesus cumpriu toda a lei. E a lei espiritual estava ali, ele veio para os judeus, mas eles não o reconheceram. Eles viraram as costas, que gerou a oportunidade já prevista por Deus, né? Na sua soberania, na sua capacidade, na sua onisciência, ele já tinha previsto que todas essas coisas estavam para acontecer. E de fato aconteceram, assim de que toda a humanidade então pudesse receber a salvação através do Senhor Jesus. E isso acontece aqui no versículo 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, qual é a condição mesmo para ser filho de Deus? É crer no Senhor Jesus, como nosso Senhor e Salvador. É crer que Ele é o Filho de Deus. É crer que Ele é o Verbo, ou seja, a palavra, o Deus que se manifesta através da palavra. Ele não veio aqui falar. O que Jesus mais fez, irmãos? Foi falar, foi ensinar, foi orar, né? Então ele se manifestou como a palavra. Se você vê ali o Evangelho de Mateus, né, capítulo 5, 6, 7, o que Jesus está fazendo ali? O sermão da montanha. O que é o sermão da montanha? Estabelecendo princípios para a igreja. A igreja não tem, lê lá Mateus capítulo 5, 6, 7. Ali estão estabelecidos princípios para a igreja. Antigamente você era condenado por adultério. Se você fosse pego no flagra por uma só não bastava não, 2 ou 3 testemunhas, no flagra, no ato, né? Senão não podiam te condenar por adultério. O que Jesus falou? Se a pessoa olhar para outra com um desejo impuro, ela já está em adultério. Então houve o quê? Foi relaxada a lei? Né? Jesus deu a relaxamento na lei? Não, a lei foi o quê? Mais apertada, porque a lei ela se baseia não só na prática, mas ela se baseia na motivação. No momento que a pessoa começa a ter aquele desejo de cometer o pecado, então ela já começa a maquinar, né? Poxa, o patrão saiu, né? Dinheirinho dando mole aí, não vou tirar a nota não, vou pegar 300 aqui, botar no bolsinho, né? Aí para a festinha amanhã. No momento que a pessoa começou a pensar nisso aí, ela já está no pecado. Mesmo que ela não vá fazer, mas ela já está no pecado. Porque ela está com a intenção de fazer aquilo ali. Aquilo lá está martelando, e se bobear, ela vai lá e faz. Se der uma oportunidade, ela faz, porque ela está pensando, ela está desejando, é isso? Primeira coisa que Eva fez, ela olhou, puxa, bonita, né? Ela ouviu, né? Ela olhou, ela desejou, ela cobiçou e ela foi lá e acabou caindo no pecado. Foi isso? A mesma coisa. Então a pessoa começa a ouvir, começa a olhar, começa a desejar, daqui a pouco ela vai o quê? Vai cair no pecado. Então Jesus mostrou o sentido para que a gente pudesse entender, não para que a gente viesse praticar, mas que a gente pudesse evitar. Opa, peraí, já estou olhando muito para aquilo ali, né? Peraí, vou desviar meu olhar, vou cuidar, cuidar da nossa vida espiritual, tá? Então, não recebeu, mas todos aqueles que receberam o Senhor Jesus, receberam o poder de serem o quê, gente? Filhos de Deus, tá? Então, gente, poder não é uma coisa que nós humanos temos, esse tipo de poder nós não temos, tá? Esse poder só quem tem o Espírito Santo.
Então não adianta você dizer, eu agora creio, meu intelecto agora levou, né? Eu vi aqui que fiz uma equação aqui e descobri através da filosofia tal, sociologia tal, estudei os elementos do ser humano e consegui entender quem é Jesus, quem é Deus, e a partir desse meu intelecto, desse meu conhecimento, eu agora sou salvo. Não. Se foi assim, ainda precisa, tem que dar mais um passo aí. Um passo só, o Espírito Santo te convencer, tá? Quando o Espírito Santo te convencer, você será salvo sim, porque ninguém vai conseguir mais tirar isso da tua cabeça. Essa que é a grande verdade. Quando a pessoa é salva de fato, ninguém arranca isso dela, porque ela não vai trocar. Quem é que vai trocar uma coisa preciosa que vai por toda a sua eternidade, que ela está convencida daquilo ali, por alguns míseros anos aqui nessa terra que ela sabe que vai acabar? Então, claro que a pessoa não vai trocar. E ele diz no 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus, tá? Então, a pessoa não vai nascer do seu próprio querer, da sua própria vontade, do desejo, né? Não é um nascimento natural, não é um nascimento, uma concepção física, biológica, não. É uma concepção espiritual, vem de Deus. Muda a nossa estrutura mental, muda a nossa estrutura espiritual. A pessoa, quando é salva, ela muda, irmãos. Por isso que é impossível que alguém tenha um encontro com o Senhor Jesus e continue a mesma pessoa, cometendo os mesmos erros, desejando as mesmas coisas. Não tem condições, tá? Então é evidência, existe uma marca, existe uma evidência de salvação. Não adianta você falar, canta labaia, labeva, labiva, e continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia, ou piores, né? Então tem que haver transformação, tem que haver mudança na sua vida. É isso que é evidência. A árvore, Jesus falou, não foi eu não, eu estou só repetindo. Nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Nós conhecemos as pessoas pelas suas atitudes, pelas suas palavras. Então tem aquela história, né? Tem aquela história aí que muita gente fala assim: roupa não define o meu caráter. Que conversa é essa? Que história é essa? Né? Uma pessoa que tem caráter, ela vai se preocupar com as suas vestes, ela vai se preocupar, ela vai ter pudor, ela conhece a palavra de Deus, ela sabe o que é bom e o que é ruim. Então, se você se converteu, as suas roupas vão se converter também, o seu bolso vai se converter também, entendeu? A maneira como você se relaciona no seu trabalho, com seus vizinhos, com seus amigos, com a sua família, vai se converter também. Não existe a pessoa se converteu e continuou a mesma pessoa. Existe uma transformação. Transformados em filhos de Deus. Mudança, transformação e mudança. Tem que haver mudança, irmãos. Agora aqui no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, né? ela veio aqui na terra e se manifestou através da forma, né? Ele sim, foi encarnado através da forma do Senhor Jesus. Como? Uma concepção espiritual de Maria. Maria, ela concebeu virgem. Então, quem nega isso está fazendo uma apostasia. Ela concebeu de fato virgem do Espírito Santo, né? Nós sabemos que ela estava ali noiva do José, preparada para casar com José, de fato casou depois, né? E depois foi uma mulher normal como todas as outras, né? Teve relacionamento, teve filhos. A gente precisa entender, né? Também não vamos entrar nessa mariolatria de que Maria continuou virgem a vida toda, isso não, menos, né, irmãos? Nós sabemos que ela casou, que ela teve filhos, que ela foi uma mulher normal, bem-aventurada. Por quê? Porque foi a mãe, né, do nosso Salvador, do Senhor Jesus, mas ela foi uma mulher santa, né, como todos aqueles que servem a Deus, mas uma mulher normal, teve marido, teve relacionamento com o marido, teve filhos. Então não sejamos meninos nessa coisa também. Mas até a concepção do Senhor Jesus,
A palavra diz, e a virgem conceberá. Então, lê o primeiro capítulo de Lucas, que vocês vão entender bem esse negócio aí. Nota aí, primeiro capítulo de Lucas, e a virgem conceberá. Você vai ler, você vai entender direitinho essa história aí, tá? Então, através dessa concepção espiritual, que veio do Espírito Santo de Deus, é que veio à terra o nosso Senhor Jesus. Até então o verbo, até então a palavra, mas que se manifesta agora na forma humana. E ele não perde essa natureza humana, isso aqui é interessante. Jesus hoje está, não humana, né? Essa natureza de nova criatura, o primeiro, o unigênito, lembra? Ele nasceu com humano, com essa carne aqui nossa, que vai degenerar. Só que quando ele é crucificado e desce, né, passa 3 dias lá e vai para o Pai, ele recebe aqui uma nova natureza, que é a natureza o que, irmãos? Espiritual, que é a natureza de Deus, o corpo. Jesus, por isso que ele é o primogênito, ele é o primeiro, ele é o protótipo daquele corpo que nós vamos ganhar quando ele voltar e os mortos forem chamados, os corpos deles para serem transformados, e os corpos daqueles que estiverem aqui como nós forem transformados também simultaneamente. O primeiro a ter esse corpo, o único que tem esse corpo ainda é o Senhor Jesus. Ele é o único que tem esse corpo até agora. Todos nós teremos. Então ele é o protótipo. Então ele tem essa natureza do Deus que estava lá no começo, que era o Verbo, né? O Verbo se fez carne, ganhou essa natureza corrompida nossa, e depois da crucificação ele ganha a nova natureza incorruptível, a natureza que Deus deu para ele, incorruptível, que dará para nós através da fé nele. Por isso que só o Espírito Santo, né? É muita coisa, né? É muita coisa, mas quando a gente entende pelo Espírito, fica levinho, tá? A gente consegue entender direitinho, o Espírito Santo vai testificando conosco, a gente vai ouvindo a palavra, vai crescendo na fé, vai participando da escola bíblica, vai participando dos cultos, e a gente vai aprendendo as coisas de Deus, e ninguém consegue enganar. Aí que está aquela questão que o irmão Luiz falou aí, a questão que ele protege a nossa alma, ele guarda, ele blinda contra essas heresias, né? Essas apostasias, essas seitas que tentam nos desviar desse caminho, dessa luz que é o Senhor Jesus. Que Deus ele tem aí trazido paz ao seu coração através dessa palavra, que nós possamos aí nos firmar cada vez mais com Deus. Sim, é difícil, a luta às vezes é muito grande, a dor, a tristeza, a ingratidão, a injustiça nos causa dores, sim, a gente sente essa dor, a gente sente realmente, fica triste, né? Mas nós não podemos deixar que isso ofusque o nosso relacionamento com Deus. É importantíssimo, irmãos, que a gente mantenha esse relacionamento aceso, essa chama acesa aí, porque é Ele que vai nos livrar, né? Primeiro do mundo, da morte e do mal, e depois vai nos dar os subsídios necessários para passar por essa peregrinação aqui nessa terra. Então, que Deus abençoe, que tenha falado ao seu coração, e eu vou passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele faça aí os comentários, as colocações que o Espírito Santo estiver orientando a ele, no nome do Senhor Jesus. Bem, pastor Aguilar, esse trecho é muito bonito, né? Esse primeiro capítulo do Evangelho de João é muito bonito. Todas essas detalhes, ele resume, né? Sintetiza muito bem aqui até o versículo 14. É muito bonito e muito esclarecedor também. Bom, vamos lá. Eu pensei algumas frases que o senhor falou, eu não vou entrar em todas, mas o senhor falou assim: Jesus é a identidade de Deus. Realmente, Deus se manifestou aos homens fisicamente em Cristo. Não é isso? E por que foi feito isso? Porque Cristo precisava sofrer, para não dizer, não é assim não. Jesus precisava ser tentado, sofrer, ele precisava sentir o castigo, o corpo dele, o castigo que estava dirigido para nós. Não foi brincadeirinha, Deus não brincou, não, eu vou mandar meu filho aí que é Deus, não. Jesus morreu, a parte humana morreu. E isso é muito importante. E doeu no coração do Pai.
Jesus morreu e doeu no coração do Pai. Então, uma coisa muito importante que os irmãos aí, aquele negócio que o pastor Aguilar falou aí da blindagem, eu também achei, pastor Aguilar, que o Espírito Santo hoje nos orientou na mesma direção. A Bíblia diz que se nós pedirmos sabedoria a Deus, Ele nos dá com alegria, né? Isso é uma grande verdade. A questão da proteção da alma, que o Senhor também realçou, e que também me marcou muito quando eu estava hoje de manhã cedinho lendo, é que existe um movimento agora no mundo querendo fazer com que o livro de Gênesis fosse uma história da carochinha, como se Adão e Eva não tivessem existido. Eles querem anular isso. Não, isso não é assim. O homem veio de Darwin, evoluiu do macaco. Não. Nós fomos criados, nós somos especiais. E por que eles fazem isso? Porque você matando Gênesis, você deixando, você não acreditando em Gênesis, Jesus é inútil. Então acaba com tudo. Né? Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós estamos perdidos. E não é assim. Então, por isso que nós temos que pedir essa sabedoria. A nossa alma é guardada por Deus para os que são chamados e escolhidos. Hoje foi muito bom, pastor. Outra coisa que o senhor falou é assim, ó, a luz é Jesus e a luz vem de Deus. É isso mesmo. Excelente essa frase, pastor, que o senhor colocou. Né? Porque lá em Gênesis, está aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho. Pessoal, está aqui, ó, rapidamente. Está aqui, ó. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Né? E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E graças a Deus, nós estamos na parte da luz. Muito importante isso. Depois o senhor falou também, muito importante, muito esclarecedor, pastor. O senhor arrebentou, pastor. Aqui João Batista, hoje, é a igreja. João, como o senhor falou claramente, só vou repetir, João Batista anunciava o Messias. A igreja de Jesus Cristo anuncia que ele vai buscar para nos resgatar. Ele vem nos buscar. Graças a Deus. Então, uma coisa muito importante na Bíblia é toda a coerência de Gênesis até Apocalipse. Tudo, a Bíblia passa o tempo inteiro falando de Cristo, da salvação de Deus. Jesus é a luz dos homens. Outra coisa também, Jesus é a justiça de Deus. Muito importante. Precisamos entender isso. Outra coisa. Quando o senhor falou aqui, ó, achei muito legal isso. Está aqui, ó. Quando o senhor falou aqui assim, ó. Quando o senhor falou no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso é altamente profundo. Tanto que Jesus falou, né, sem mim nada podeis fazer. Então, as pessoas, o que a gente entende disso? A salvação vem de Deus, porque a reconciliação só poderia ser feita de Deus para com o homem. O homem é completamente impotente para se reconciliar de Deus, para ter paz com Deus. Importantíssima essa sua frase. E no final, o Senhor falou, né? Jesus, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Jesus, o amor de Deus é tão grande que Jesus passou a ter um corpo celestial, um corpo glorificado quando ele ressuscitou. E isso também não é história da carochinha. A igreja viu, mas sei lá, 400 irmãos em Cristo viram isso. Isso é histórico. Então,
o que acontece? Isso é prova de amor. Nós vamos chegar lá e não vamos ficar perdidos, não. Não sei como, mas nós veremos Jesus. Eu vou querer dar um abraço e um beijo em Jesus assim que eu o ver. A fila vai estar grande, mas eu vou ficar na fila, sempre agradecido. Então, pastor, Deus abençoe o senhor, a sua vida, grande pregação, altamente espiritual, e que Deus abençoe a tudo que aprove a ele que o senhor cuidasse nessa vida. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado, irmão. Muito obrigado aí. Realmente nós temos uma fila muito grande lá, mas a gente vai ter tempo, né? Tem a eternidade toda. A gente pode entrar nessa fila várias vezes lá. Mas é importante a gente sempre dar prioridade, né? As coisas espirituais, é muito importante na nossa vida. E a gente vai fazer agora aquela oração, né? E como a gente já falou aqui, prioriza a questão espiritual. Se o espiritual vai mal, dificilmente as outras coisas vão ir bem. Por mais que até pareça que estejam, não estão. O espiritual estando mal, não vai estar bem. Então priorize aí a questão espiritual, o seu relacionamento com Deus, né? Diário, né? Tem que ser todos os dias, não pode deixar essa chama se apagar. Então, vamos colocar diante de Deus, em primeiro lugar, as coisas lá de cima, as coisas espirituais, mas claro que não vai deixar de falar com Deus aquilo que você está precisando também na sua área psicológica, emocional, física, material, né? Você está passando por problemas aí, sentimentais, casamento, na família, problemas financeiros, problemas de saúde, né? Se coloca diante de Deus, peça a Deus direção em todas as coisas, seja detalhista, o senhor sabe o que eu estou passando, né? Cadê a sua fé, meu irmão? Minha irmã, cadê a sua fé? Seja detalhista, você gasta tanto tempo para falar com a vizinha lá no portão, né? Fica lá quase o dia todo falando com a vizinha, e com Deus você quer o quê? De flash, né? Oração de flash? Não. Tem que chegar e gastar tempo também na presença de Deus, chegar e colocar os joelhos e ser detalhista, falar com Ele, escolhe o lugar onde que está só você e Ele, entendeu? Para você ficar à vontade, e fala com Ele, tá? Não precisa gritar não, pode falar, Ele vai te ouvir, tá? E você vai conseguir aí ter uma resposta de Deus, né? Nem sempre é aquilo que nós queremos, né? Mas com certeza é aquilo que vai confortar o coração, é aquilo que vai suprir realmente uma necessidade que você está passando, né? E muitas vezes aquela resposta nem vem porque não seria a bênção, ou vem num tempo que você pode acolher aquilo ali, Deus sabe todas as coisas, né? Então a gente está pedindo coisa que não é a hora ainda, né? E Deus sabe a hora que você vai receber aquilo ali, mas coloca diante de Deus. Até por isso ele dá para a gente a compreensão também disso aí, entendeu? Às vezes a gente puxa, estava falando com Deus uma besteira, né? Estava pedindo, Ele me fez compreender que não era daquele jeito, que é desse jeito, então eu vou começar a fazer dessa forma, tá? Porque Deus é tão maravilhoso que Ele faz coisas que seus olhos assim ficam puxando, né? Você vai ver, a palavra de Deus diz, prova e vê que Deus é bom, e é só você se relacionar. Eu posso falar aqui muitas coisas, mas você precisa experimentar, você precisa provar, aí você vai ver, você vai sentir na sua pele como Deus é bom, tá bom? Então o irmão Luiz vai fazer essa oração, tá? Vai estar aí fazendo uma intercessão geral, aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo ele, vai colocar aí a sua oração e você vai colocar a sua também, vai falar com Deus, priorizando espiritual, mas colocando todas as suas lutas, as suas necessidades, e nós vamos estar concordando com o irmão Luiz, vamos estar concordando com você também nesta oração em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, então o irmão está com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu estou perdendo aqui a conexão. A conexão está restabelecida, é? Então, irmão Luiz, eu não sei se até que parte o irmão escutou, mas a gente está com a... Tem até quase o final. a gente está com o vídeo aqui, qualquer coisa aí, se o irmão tiver dúvida, vai no vídeo, né? Estava avisando que eu perdi de novo a conexão aqui, não sei se está indo aí? Ainda está chegando aqui, pastor. Tá legal. Então nós vamos fazer então a oração agora, em nome do Senhor Jesus, vamos nos conectar com Deus, né? Com Ele a gente não vai perder a conexão, né? Mas a gente vai
se conectar com Deus agora através da oração, né? O irmão Luiz vai estar dirigindo aí aquilo que Deus estiver dirigindo através do Espírito Santo, e você, como eu vou repetir aqui, né? Você vai colocar diante de Deus a sua vida, a sua necessidade, priorizando as coisas espirituais em nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, está com a oração e a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Como está na palavra de Deus, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nos conceda fortalecimento espiritual através da renovação da nossa fé em Jesus Cristo. O Senhor é o nosso Deus provedor, e eu quero lhe colocar diante de Ti, todos nós, todos que estão nos acompanhando agora e vão nos acompanhar depois, meu Pai, e todos estamos colocando agora as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Então, Senhor, eu peço primeiramente que o Senhor supra as nossas necessidades espirituais e depois entra com providência. Nós não sabemos do que se trata, meu Deus, mas o Senhor sabe, o Senhor está recebendo todas as orações. Pode ser um desemprego, uma pessoa doente na família, uma traição no casamento, um filho nas drogas, eu não sei o que é. Mas em nome de Jesus, meu Pai, que seja o Senhor a responder todas as orações, o Senhor não deixa ninguém sem resposta, vai trazendo paz aos nossos corações, propicie para que possamos ter uma vida de oração constante contigo, colocando sempre diante de Ti, meu Deus, porque está lá na Tua palavra que se nós fizermos isso, a paz que transcende todo entendimento guardará os nossos corações. Então o Senhor entra com providência em nossas vidas, conversando conosco, mostrando qual é o caminho, qual é a direção, o que não nos será possível e o que será possível. Em nome de Jesus eu te peço, eu ponho nas Tuas mãos também a vida, meu Deus, das pessoas que vão aos presídios, das pessoas que vão aos hospitais, dos missionários que vão aos outros países, correndo o risco de perder a própria vida para levar a Tua palavra. Então, em nome de Jesus, guarda todas essas pessoas e abençoa. Eu peço que o Senhor livre o Brasil do mal, que o Senhor livre o Brasil, meu Deus, de toda a aflição que o povo está vivendo. A fome começa a voltar no nosso país. Meu Deus, que o Senhor livre o Brasil do caos econômico, do caos financeiro, do caos jurídico, do caos social. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelas nossas autoridades, para que ela tenha misericórdia, para que elas saibam que estão lá para nos servir. Alcança-os, meu Deus, e convença-os do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, em nome de Jesus, renove os campos, faça a indústria também renovar e crescer, que o Senhor renove também o comércio e a produção de serviços. Em nome de Jesus eu te peço, livra o Brasil da fome, livra o Brasil da perda da liberdade de expressão, livra o Brasil da escravidão ideológica, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, é o que nós te pedimos. Eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o estado do Rio Grande do Sul, que o Senhor conforte o coração daquelas pessoas que perderam todos os seus bens materiais e que elas possam ser consoladas pelo Teu Espírito Santo, sabendo que tudo isso aqui é seu e que o verdadeiro grande tesouro delas está na Jerusalém Celestial. Eu também peço que o Senhor guarde o Estado de Israel, em nome de Jesus. Conceda-nos, meu Deus, um restante de domingo abençoado, meu Pai. Em nome de Jesus, nos guarda nessa semana que está para entrar. É que eu te peço e já te agradeço na certeza de que estamos recebendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos agora agradecer a Deus por mais essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui na presença dEle, cultuando Ele, o único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E vamos também nesse momento pedir a Ele que abençoe essa semana que está se iniciando hoje. Então feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus.
Senhor, nosso Deus e Pai, concordo com a oração que o irmão Luiz fez agora, em nome do Senhor Jesus, também com a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida dirigiu ao Senhor neste momento, concordo com essas orações. Seja o Senhor, meu Deus, a trazer a cada uma resposta segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui cultuando o Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor revelou aos nossos corações. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tratou com nós através do teu Espírito Santo, aquilo que nós podemos ver pelos olhos naturais, ouvir pelos ouvidos naturais, mas também aquilo que nós podemos receber pelos olhos e ouvidos espirituais. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus, por tudo. Pai, eu peço ao Senhor, na mesma fé e concordância com todos que estão orando comigo, que abençoe esta semana que está se iniciando hoje, cada vida que está orando conosco agora, suas vidas, casas, famílias, todos e tudo que estiver ligado com esta pessoa, guarda, protege, livra de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas em nome do Senhor Jesus. Reveste com o teu poder, com o teu Espírito Santo do alto desta cabeça, planta destes pés, blinda esta mente contra todo ataque maligno em nome do Senhor Jesus, Pai. Guarda todos os seus caminhos, as suas idas, as suas estadas e as suas voltas, que eles sejam prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos e em todas as suas atividades, em nome do Senhor Jesus. E que ao término deste culto o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança, livra de todos os males, que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá, vamos receber a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que você tenha aí um excelente final de domingo. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.